Pessoal, eu vendo o videozinho anterior ali, eu achei um erro aqui. É um erro da história, não de química. Aqui os presidentes aqui, ó, eu falei o Collor no lugar do Fernando Henrique, né? Então agora eu vou explicar rapidão aqui para não ficar errado, né? No vídeo anterior eu me atrapalhei num aqui. Então vamos lá, vamos explicar bem direitinho como é que foi, né? Ah, o Sarney, ele era vice do Tancredo Neves. E aqui, inclusive, a eleição nem era voto direto, né? Era voto indireto. Era a Câmara que votou. Então, quem ganhou era o Tancredo Neves, né? E o vice era o Sarney. Tancredo Neves faleceu, não assumiu, e o presidente ficou o Sarney. Aí depois do Sarney, aí teve diretas já, movimento diretas já, tudo mais. E aí o primeiro presidente eleito, então, na nova república foi o Collor. Aí o Collor foi impeachmentado, e aí o presidente ficou o vice, que era o Itamar. Aí o ministro da Fazenda do Itamar era o Fernando Henrique. Aí o Fernando Henrique se candidatou, ganhou, ficou presidente. Aí depois do Fernando Henrique inventou não existia reeleição, era proibido. Aí foi na gestão dele, ele criou a reeleição, foi reeleito. Depois ficou o presidente, foi eleito, foi o Lula, foi reeleito. Aí depois do Lula, a Dilma foi eleita, foi reeleita. Só que depois, no segundo mandato dela, foi impeachmentada. Aí ficou o Temer. E aí, por último, o Bolsonaro. Feita a correção, então. E o que eu quero dizer é o seguinte: esse material aqui, eu fiz no PowerPoint, essa linha do tempo, e eu até pensei em botar esse PowerPoint lá no Siga, né? Mas é mais uma coisa para você perder e não achar, e de tanta coisa que fica naquele Siga. Então eu vou deixar no vídeo aqui, ó. Para não precisar ir atrás desse PowerPoint, porque é bem simplesinho o PowerPoint. Na verdade, eu fiz um resumo só das imagens e o resumo mais importante, digamos assim, né? Das coisas que eu falei aqui nessa explicação. Então eu coloquei aqui, ó, próximo um slidezinho só para o Leucipo, não sei como é que pronuncia o nome dele, se é Leucipo ou Leucipo, né? O do grego lá que propôs a existência de uma partícula não divisível mais, né? Depois o Dalton, o seu modelo atômico, os principais postulados dele, né? Coisas que ele acertou, tem coisas que ele errou, né? A gente já viu isso. Depois o Thomson. Então aqui está um resumo também do modelo atômico do Thomson, né? O experimento que ele fez, qual é o modelo atômico do Thomson. Depois o próximo slide é o Rutherford, o experimento que ele fez, né? E a proposta do modelo atômico do Rutherford. Depois o próximo seria o Bohr, né? Na verdade fizeram junto o Bohr e o Rutherford. E aí o modelo atômico onde se percebe que os elétrons têm órbitas com energias específicas, né? Essa é a principal contribuição do modelo atômico do Bohr. Depois vem o formato das órbitas, né? Formato das órbitas, que aí foi o Schrödinger que desenvolveu uma equação matemática. Inclusive essa equação é chamada de equação de Schrödinger. Ele ganhou o prêmio Nobel por isso. E aqui, por último, o Chadwick, que comprovou a existência do nêutron. E também ganhou um prêmio Nobel por isso, né? E aqui, então, se encerra, digamos assim, os principais cientistas, os mais marcantes, digamos assim, que tanto são marcantes que a gente tem que ensinar isso no ensino médio, né? Vai ter diferentes profissões na vida e é importante que tu saiba isso, pelo menos, da ciência, né? A evolução da ciência. Então, para recapitular, eu diria, tipo assim, se eu tiver que resumir em uma coisa só, os filósofos gregos, até fazer um comentário, eu não fiz o comentário naquela hora, vou fazer agora. Um monte de gente diz que quem propôs isso aqui é o Demócrito, né? Mas o Demócrito era aluno do Leucipo, sabe? Então eu dou mais mérito ao professor dele do que ao aluno. Então muita gente diz que foi o Demócrito que propôs que a existência da palavra átomo, né? Mas na verdade ele era o mestre do Demócrito era o Leucipo, esse o Leucipo, assim. Mas tudo bem. Então aqui digamos que eu vou resumir então os filósofos gregos, que também tem uma linha lá que também já antes da Grécia já tinha, acho que na Índia, já tinha essa ideia aí de que tinha uma parte indivisível da matéria. Então isso aí também acho que nem é tão original assim, essa ideia aí, dizer que é só do grego que surgiu essa ideia aí, né? Mas então que desse conceito aqui
dos gregos, deu mais de 2.000 anos depois, aí vem a primeira coisa mais perto do átomo que a gente tem, que é o modelo atômico do Dalton, mais perto do real, digamos assim, tá? E digamos o mais científico também, né? Aí é o modelo atômico do Dalton. Eu resumiria o modelo atômico do Dalton como uma esfera maciça. O átomo é uma esfera maciça, tá? E eu também, se eu fosse resumir, vamos tentar resumir em uma palavra só. Vamos lá. Os gregos, eles não descobriram, mas eles afirmaram que existia o átomo. Então tá, eu pegaria a palavra átomo. O que que o Dalton fez? O Dalton percebeu que existiam átomos. Tem átomos de um jeito, tem átomos de outro jeito. Então, digamos que, de modo geral, o Dalton contribuiu com que existiam átomos diferentes. Então, eu boto átomos no plural, tá? Existem átomos diferentes. O Thomson, eu resumiria em uma palavra só, ele descobriu o elétron, tá? Resumiu o Rutherford em uma palavra só, barbada, ele descobriu o próton. Resumir o Bohr em uma palavra só, eu resumiria em distribuição dos elétrons, tá? Distribuição dos elétrons. Se eu fosse resumir então seria a palavra distribuição, né? Se eu fosse resumir em uma palavra só o Schroeder, seria órbita. Essa é a palavra, órbita, tá? E se eu for, aí aqui é barbada de resumir em uma palavra só o Chadwick é os nêutrons, tá? Então a gente, rapidão de novo, existência filosófica de um átomo, para daí dizer que existem diferentes tipos de átomos, depois ver que o átomo tem elétron, e aí certamente deveria ter carga positiva, e aí vem um cara lá e descobriu que tinha carga positiva, aí tem mais coisinha no meio, né, mas tudo bem. Descobriu que tinha carga positiva, e depois veio outro e descobriu que os elétrons tinham quantidades energéticas bem específicas, aí depois veio outro e viu qual é o formato dessa distribuição dos elétrons em torno do átomo, e por último um lá foi lá e comprovou que existiam os nêutrons junto do núcleo, tá? E aí aqui vocês não precisa do PowerPoint, porque é só pegar a imagem do YouTube, dar uma pausa, tá ali a tela, né? Dá um copiar da tela ali, montem o resumo de vocês, né? Isso aqui foi um resumo que eu fiz aqui, mas eu sei que o melhor resumo é o resumo que a gente faz, né, quando está estudando. Um resumo dos outros não adianta tanto, né? Então talvez o meu resumo já nem adiante tanto. Mas digamos que fica aqui o resumo da minha apresentação, né? Tá? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês.